Os tão temíveis dinossauros viveram na era Mesozoica e dominaram o planeta por 180 milhões de anos. E muito já se sabem sobre suas espécies e naturezas, mas vocês sabem como era o planeta Terra antes dos dinossauros aparecerem? Bom, eu sou o Rodrigo Torres do canal Sou Curioso e vou tentar explicar para vocês como era o mundo antes dos dinossauros. Então, se vocês gostarem desse vídeo, deixem o like, compartilhe e se inscreva no meu canal, ativando o sininho de notificação. Tô sempre trazendo vídeos novos todos os dias de notícias e curiosidades para vocês. Há cerca de 530 milhões de anos atrás não existia vida terrestre. Havia somente alguns animais invertebrados dentro do mar. Mas nessas regiões aquáticas a evolução dos seres vivos começou a acelerar. O Anomalocaris é o mais antigo artrópode predador e de grande porte. O Anomalocaris se alimentava de outros artrópodes, espécies que posteriormente se transformaram em insetos e aracnídeos. Essas espécies travaram terríveis batalhas pela sobrevivência. O Miloconinja foi a espécie de peixe mais antiga do nosso planeta e que já havia desenvolvido uma primitiva forma de vértebra. Esse era o animal vertebrado mais primitivo do planeta Terra, sendo considerado o ancestral de diversos outros seres, incluindo os dinossauros. Há 418 milhões de anos, no período siluriano, Miloconinja evoluiu e passou a ser chamado de Cephalaps, ele com 60 centímetros que se alimentava principalmente de algas marinhas. Os artrópodes também evoluíram e mesmo após 100 milhões de anos, a luta pela sobrevivência ainda continuava. E nessa época já apareceram seres com traços que ainda permaneceram nos animais atuais, como o parente distantes da lulas e sépias. E também tem um escorpião gigante que possuía brânquias e um ferrão do tamanho de uma mão humana. Esses eram os principais animais carnívoros entre os seres marinhos do período siluriano, e a sua principal presa era os cefalapses. Os Europterodos mediam mais de 3 metros de comprimento e com o corpo do tamanho de um jacaré, eles foram os maiores artrópodes da história. Esses seres se alimentavam dos escorpiões. Bom, meus amigos, naquela época o solo da Terra era como lava e o ar provavelmente como veneno para nós. O oxigênio era pouco, enquanto o dióxido de carbono era 300 vezes mais abundante. Mas mesmo nesse ambiente hostil, a vida continuava a existir. A Coxsônia foi a planta mais antiga do nosso planeta Terra, e para alcançar a luz necessária para o seu crescimento, seus ramos e folhas cresciam para cima. E como resultado desse processo apareceram as primeiras florestas, e pela primeira vez os artrópodes conseguiram avançar para o solo. Além de suas brânquias, eles também possuíam uma forma primitiva de pulmão. Agora, voltando para 360 milhões de anos atrás, no período devoniano, a evolução continuava a acontecer. Depois de milhões de anos, os cefalapes evoluíram para um ser chamado Inerpton, e seus arcos faríngeos evoluíram, tornando-se maxilares com dentes. Ou seja, eles agora possuíam uma poderosa arma para o ataque. Entre uma parte dos peixes, os ossos das barbatanas e os músculos se tornaram maiores, o que fez as suas patas crescerem, e dessa forma os peixes começaram a avançar em direção ao solo da terra. O Inerpton possuía um corpo de 1,5 metros e ele era um protótipo dos seres que viveram no solo por 300 milhões de anos. Os inimigos dos Inerptons também viviam no solo, mas seus pulmões primitivos não eram capazes de obter o oxigênio necessário para manter o seu corpo, já que era muito grande. E por esse mesmo motivo, seu corpo foi diminuindo gradualmente, e foi somente há cerca de 50 milhões de anos que as plantas se tornaram árvores e começaram a produzir oxigênio. Os Inerptons já possuem um pulmão complexo que consumiam esse oxigênio, mas mesmo assim os Inerptons passavam a maior parte da sua vida dentro da água, onde existiam muitos perigos escondidos, por exemplo, tubarões primitivos e até um peixe carnívoro de 5 metros de comprimento que pesava 2 toneladas, chamado Rhineria.
Há 300 milhões de anos, no período Carbonífero, os Inherpton se transformaram no Pitrolacosaurus e os ovos desse ser eram cobertos por uma casca impermeável, o que tornou possível a desova no ambiente terrestre. E assim nasceram os primeiros répteis que mediam cerca de 40 centímetros. 300 milhões de anos atrás, uma grande parte da Terra era coberta por uma gigante floresta pantanosa. E suas gigantes árvores foi na verdade um parente distante da Pterodófitas, e o oxigênio já representava para a gente 1/3 de todo o ar. E isso desencadeou o desenvolvimento de gigantes artrópodes carnívoros. E o predador que reinava nesse período era chamado de Magneura, uma libélula com quase o tamanho de uma águia. E também, com o aumento do nível do mar, criou as condições perfeitas para o Petrolacosaurus, que ainda possuía o hábito de viver dentro da água. Um outro gigantesco chamado Arthropleura, um parente distante dos maripodas, possuía um corpo do tamanho de um automóvel, e com o aumento do nível do mar, o Arthropleura teve de procurar alimentos, e assim eles começaram a entrar na perigosa área onde os Petrolacosaurus habitavam. 280 milhões de anos atrás, no início do período Permiano, terminava a era dos insetos gigantes e o clima se tornou mais seco. E a concentração de oxigênio na atmosfera começou a diminuir, mas os répteis, ao contrário, começaram a se tornar gigantes. Seus ossos e músculos se tornaram mais grossos e seu corpo foi tomando novas formas e tamanhos. E assim nasceu o mais antigo réptil gigante, o Edafossauro. E esse foi o ser que prosperou por todo o planeta, medindo 3 metros de comprimento, um tamanho equivalente a um hipopótamo. E as velas em suas costas funcionavam como uma bateria solar. Nessa época do calor escaldante do verão até o frio congelante do inverno, começaram a ocorrer mudanças climáticas entre as estações. E ainda nessa época apareceu uma nova espécie de planta, chamada coníferas primitivas. E não era somente os Edafossauros que possuíam uma espécie de vela em suas costas. Seu maior inimigo, a gigante fera carnívora de 3 metros chamada de Metrodon, também possuía. E nessa época, esses répteis não apenas botavam seus ovos, mas também começaram a cuidar dos ovos durante 7 meses até que seus filhotes chocassem. Há 250 milhões de anos atrás ocorreu a grande extinção permiana. Após 30 milhões de anos desse acontecimento, os músculos e vértebras se tornaram mais resistentes, a cabeça ficou maior e seus grandes e afiados dentes cresceram em suas bocas e foram tornando mais semelhantes aos mamíferos, onde o Metrodon se tornou o Gorgonopus. E no final do período Permiano, todos os continentes do planeta Terra se chocaram, formando um supercontinente, chamado Pangeia. E na maior parte do continente se estendia um deserto desolado, mas diversos seres mamíferos e répteis continuaram a viver. Um exemplo, o distante antepassado das tartarugas, o Escutosaurus. O Gorgonopus se alimentavam desses seres, e os seus afiados dentes caninos que levavam suas presas à morte já estavam desenvolvidos. E uma mudança climática causou o aumento da temperatura na atmosfera, fazendo os desertos ficarem ainda maiores. Os répteis começaram a se concentrar perto das águas e um parente distante dos mamíferos, um pequeno réptil chamado Dictodon, tentava sobreviver nesse ambiente. Ele se alimentava das plantas escassas e vivia dentro de túneis cavados em formatos espiral. E nessas regiões aquáticas vivia um gigante anfíbio chamado Labirintodonte. E uma seca global aconteceu e o deserto continuava a se expandir, destruindo o ecossistema ao longo de milhões de anos. A escala dessa catástrofe foi ainda maior do que aquela que levou os dinossauros à extinção. Então seu futuro foi deixado na mão de um pequeno grupo de Dictodons, os únicos seres que sobreviveu a essa grande seca. 248 milhões de anos atrás, no início do período Triássico, novamente ocorreu uma mudança climática. Os Dictodons se tornaram os litrossauros e a partir disso começaram a aparecer grandes e fortes animais herbívoros. E esse foi o início do período Triássico, e o planeta começou a recuperar a vida. Toda essa área ficou coberta pelas florestas de coníferas, habitadas pelos litrossauros. Após a grande extinção permiana, os distrossauros se tornaram os maiores animais terrestres. Mas na floresta nascia uma nova espécie que se tornaria seu inimigo, os euparquérias. Seu corpo se adequava ao bipedismo, e isso se tornou seu ponto forte.
E esses seres são os antepassados dos dinossauros. Se seguirmos suas linhagens, os tiranossauros e os diplodocos derivam desse pequeno réptil, da ordem inseptívora. O litrossauro possuía então mais um inimigo, o teracéfalo. Suas glândulas secretoras possuíam um forte veneno e sua mordida podia levar o seu inimigo à morte. Nas zonas aquáticas viviam seres chamados proterosucos, e os mais antigos antepassados dos jacarés e alligators. Os euparqueias em si não eram carnívoros, mas seus descendentes evoluíram para as criaturas mais terríveis da Terra. E assim chegou a era dos dinossauros, que dominaria o planeta Terra durante 80 milhões de anos. E se vocês do canal Sou Curioso quiserem saber mais como os dinossauros se desenvolveram e por que eles foram extintos, eu posso trazer um vídeo novo sobre esse assunto para vocês. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Então eu queria pedir um grande favor a vocês. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no meu canal Sou Curioso, para estarem sempre atentos a notícias e curiosidades do mundo inteiro. Eu sou o Rodrigo Torres do canal Sou Curioso, me despeço de vocês aqui e até o próximo vídeo.